Dados do Cadastro Nacional de Adoção, CNA, revelam que para cada criança na fila, há 5 famílias querendo adotar. O perfil das crianças que os futuros pais desejam, no entanto, é bastante restrito. No Brasil, 29% das famílias querem adotar somente meninas e quase 70% não aceitam ficar com irmãos, enquanto 69% só aceitam crianças sem doenças. Mais de 25% possuem problemas de saúde. Para falar mais sobre este assunto, nós vamos conversar com o nosso articulista do dia, o advogado Alberto da Almeida. Seja bem-vindo, Alberto, mais uma vez. Boa noite. Boa noite, Nádia. Muito bom tema. E olha, propício, porque hoje o Ministério da Justiça e Cidadania abriu uma série de palestras, de audiências públicas, na verdade, palestras também, vai abrir para opiniões da população. Então, você está ouvindo agora, está nos assistindo, pode entrar no site lá do Ministério da Justiça e Cidadania e informar o que você acha que pode mudar. Porque, olha, você deu um dado importante, nós temos quase 50 mil crianças no Brasil para serem adotadas. Só que além dos requisitos que a família exige, há também o requisito do Estado. Então, o tempo é muito longo. E o risco para aquela criança, aquele pai, aquela mãe que já tentou uma vez a adoção, é raro, porque tenta e esse processo às vezes chega a 1 ano. E há também um estágio de convivência. Imagina esse pai e essa mãe que passa a viver com a criança como se fosse filho. Porque é filho naquele momento, é um filho do coração. E após 5, 6 meses vivendo, sendo pai dessa criança, a justiça chega e diz, olha, não dá para você ficar com essa criança. Você imagina a dor que essa criança passa a sentir. Imagina a dor e o sofrimento que esse casal, que já vinha sofrendo, porque normalmente não conseguia engravidar. Claro que não necessariamente precise ter algum impedimento físico e psicológico para adotar. Muitas vezes tem filhos sim e quer adotar. Muitos casais têm filhos e querem adotar. Às vezes tem só 2, 3 meninos e quer uma menina. Às vezes tem 2, 3 meninas e quer um menino. Ou simplesmente quer adotar porque foi a um abrigo e gostou da criança. Também acontece. Só que imagina, ele quis aquela criança que ao chegar o acolheu, o abraçou e às vezes o chamou de pai. O mesmo tio, eu te amo e quero ir para tua casa. Difícil olhar nos olhos dessa criança e dizer, fica aí que eu não posso te levar, porque a justiça tem um impedimento. E aí esse pai e essa mãe, às vezes só o pai ou só a mãe, nem sempre os dois, busca a adoção e aí esbarra na burocracia do nosso país. É isso que eu ia perguntar, quais os casos acontece essa intervenção da justiça? Por que aconteceu isso? A criança já estava convivendo com a família e foi retirada dessa família após meses. Há uma equipe multidisciplinar, né? Então tem psicólogo, tem sobretudo assistente social, vai até a casa, frequenta, acompanha, entrevista. Claro que a criança nem sempre é entrevistada, porque às vezes a criança tem meses, 1, 2 anos de idade, mas entrevista o pai, a mãe, a família, vê o ambiente onde vive, porque muitas vezes é uma casa que não tem condições, isso é verdade. Muitas vezes o pai ou a mãe ou um parente já responde a um processo às vezes criminal já bem grave, pode ser por estupro ou mesmo tráfico de entorpecente, que é uma das causas de perda da guarda do pai e da mãe. A mãe pode perder o filho, muitas vezes porque trabalha na área do crime. Então isso só acontece, se é que dá para chamar de trabalhar. Então, infelizmente, como vem crescendo o número de boca de fumo, né? Vamos ser bem claros, o número de traficantes tem crescido. Com esse crescimento, também tem muitas crianças vulneráveis. E a justiça, sabendo, retira essa criança dessa família. E essa criança pode sim ir para a adoção. E aí é importante, às vezes essa mãe ela entra no mercado formal, ela não passa mais a utilizar ou não só consumir, mas não passa mais a fornecer droga, não vende mais. E ela está, como no ditado popular, ela está limpa e ela quer a criança de volta. Como fazer, uma vez que essa criança pode já ter sido adotada por outra família? A única maneira de uma família que perde o filho, um filho que já foi adotado, é iniciar um novo processo de adoção. Olha, você perguntou há pouco, por que é difícil? Se é difícil adotar uma criança entre várias, você imagine uma criança específica, aquela de qual ela é mãe, porque uma vez adotada, todo o processo jurídico dessa criança deixa de existir quando ela passa a ser adotada por uma nova família. Não, isso não é possível. A família biológica interferir nesse processo, uma vez que essa criança já convive com a família do coração, que já a adotou. Enquanto o processo está tramitando, pode, mas uma vez que a criança já foi adotada... Já foi assinado, tem todos os documentos? Se não houver nenhuma nulidade, e como o procedimento ele é bem técnico,
e não é simples, então dificilmente encontra-se nulidades, né? A grande maioria não encontra nulidades. Então essa mãe ela precisa ingressar com um procedimento longo, trabalhoso e olha só, sabendo que essa criança já tem uma nova família, um novo pai e uma nova mãe, para tentar adotar. Não tentar a guarda ou a tutela, mas tentar adotar essa criança como qualquer pessoa. Agora imagina a criança que agora já tem um pai, já tem uma mãe. Então vamos explicar tudo do início? Sim, sim. Como é que funciona o processo da adoção e se essa pessoa tem que preencher alguns requisitos, alguns pré-requisitos, por exemplo. Todas as pessoas podem adotar ou depende de renda familiar, escolaridade, se essa pessoa é casada, se ela é solteira, o que influencia e como é que funciona o processo? O fato de ser casado já pesou muito no Brasil, né? Até porque nós temos hoje formatos de família diferentes. Nós temos hoje famílias, até famílias monoparentais. Apenas um homem quer adotar, ou apenas uma mulher quer adotar a criança. E para ter filho não precisa ser casado. Então, por que para adotar precisa ser casado? Então, hoje a mulher pode entrar no processo? Pode. Claro que dificulta um pouco ainda, por questões culturais. Né? Nosso país é um país que tem muito essa base familiar de homem e mulher casado e tendo filho. Aí entra situações religiosas, mas nós estamos falando da parte jurídica. Então, na parte jurídica, se cadastra, pode até, aqui em Manaus, especificamente, vá no Fórum Enoque Reis, lá você vai se cadastrar. Se cadastrando, você entra numa fila, a fila daquelas pessoas que serão verificadas se estão ou não aptas à adoção. E aí tem a fila das crianças, e aí pega o primeiro da fila das crianças, o primeiro da fila que está tentando a adoção, adotar. E aí você vai casando, preenche. A criança é perfeita fisicamente ou não? E aí é um dos critérios. Outro, você até citou a questão do sexo. É menino ou menina? Essa primeira pessoa da fila aceita se for menino, se não? Então, essa fila ela não é tão rápida. É uma fila lenta, cheia de requisitos. Agora, a questão financeira não pesa tanto. Entretanto, também deve levar em consideração se a estrutura daquela casa, a estrutura daquela família, se a família vive de forma harmônica. Ah, mas é só uma mulher. Sim, é só uma mulher, mas ela às vezes que quer adotar, mas ela tem um pai, tem uma mãe, tem um irmão agressivo. Então, essa equipe multidisciplinar da Justiça vai até a casa para saber se tem harmonia. E aí, sobretudo as crianças um pouco maiores, 4 ou 5 anos, também vão verificar como está o comportamento dessa criança. Melhorou? A criança está agressiva? A criança está com medo, sonolenta? Então, todos esses critérios são analisados e não é por qualquer pessoa. São técnicos preparados especificamente para trabalhar com a adoção. Bom, Beto, então muito obrigada pela sua participação. Pena que o nosso tempo é curto, mas a gente se encontra semana que vem na próxima terça-feira. Se Deus quiser, eu agradeço e participe junto ao Ministério da Justiça e Cidadania, porque vai até o dia 4 de novembro. Então nós temos aí um mês para participar, opinar, que uma das principais mudanças é na diminuição desse prazo, para que o prazo diminua. Não demore um procedimento mais um ano e meio, caia para 30, no máximo 30, 40 ou no máximo 90 dias, esse procedimento possa já ser dado início e encerrado com a criança com um novo lar, uma nova família. Então, muito obrigado, Deus abençoe. Obrigada, então a gente vai acompanhar isso de perto e até a próxima. E em instantes, setor de 2 rodas do BIM poderá ser beneficiado com o lançamento de um novo produto. Depois do intervalo, nós voltamos já.